Olá, eu sou o Anderson Siqueira e você está no módulo de Introdução à Liderança. Essa é a nossa terceira aula sobre liderar os resultados dentro da sua organização. A gente já falou no nosso primeiro módulo sobre o momento de liderança que a gente vive no mundo de hoje, sobre a complexidade de liderar. A gente falou na nossa segunda aula a respeito de como liderar pessoas, fazer feedbacks e conduzir conversas difíceis. E nesse módulo eu quero trazer para você um pouco da discussão sobre liderar resultados. Quando a gente fala de liderança, naturalmente vem o assunto resultado, meta, indicador. E qual é o papel do líder e como que o líder consegue desempenhar um bom papel para liderar os resultados da sua área, do seu departamento ou da sua empresa. Então, a gente começa esse módulo discutindo e resgatando o tema do tipo de liderança que a gente precisa entregar no mundo de hoje. A gente falou na aula passada a respeito da liderança educadora, que é aquela que cuida das pessoas, da cultura, dos valores da organização. A liderança transacional é aquela liderança mais tradicional, que vai cuidar dos resultados, que vai cuidar das metas, dos indicadores, das entregas mais pragmáticas, mais concretas do líder no dia a dia. O que a gente está propondo aqui é que você não seja um ou outro, mas que você consiga entregar os dois papéis. Que você consiga ser brando com as pessoas e ao mesmo tempo duro com os resultados, porque esse é o papel de um bom líder. E aí, para a gente entender qual é o papel do líder na entrega dos resultados, a gente precisa entender que antes de olhar para fora da organização, para o dia a dia, para a equipe e para cumprir os resultados da área, o líder precisa, naturalmente, liderar a si mesmo na busca por resultados. Ou seja, liderar os resultados significa fazer o melhor uso do tempo, dos recursos e dos métodos de trabalho, sem esquecer das pessoas, do propósito e das relações. E isso significa melhorar a sua capacidade de produzir resultados individualmente no seu papel de liderança. Vamos fazer um exercício agora? Eu vou pedir para que você feche os olhos e você vai contar mentalmente até você entender que chegou em 1 minuto. Então você pode colocar pause no vídeo e vai fechar os olhos e vai contar até 1 minuto. Tenta gravar aí no seu vídeo qual era o minuto que você começou para você poder entender quanto tempo você levou para contar 1 minuto. Muito bem, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de uma coisa que por muitos anos foi entendido como sendo universal para todo mundo. Ou seja, entregar muito mais ou mais rápido em menos tempo. Só que você deve ter percebido no exercício que você fez que nem sempre a gente leva o mesmo tempo que as outras pessoas para contar 1 minuto. O que acontece é que essa experiência ela é diferente porque cada um de nós vê o tempo de uma maneira diferente. E isso não significa só a nossa capacidade de contar certinho os segundos. Significa o quão ansioso a gente está, o quão relaxado a gente está, como é que está o nosso dia. Em diferentes momentos do dia a gente vai enxergar o tempo de maneiras diferentes. Então, entender produtividade no mundo que a gente está hoje demanda um olhar um pouco mais amplo para a produtividade. Então, eu quero trazer agora para você alguns elementos básicos que vão ser os mitos e as verdades sobre produtividade, nessa nossa primeira conversa sobre resultados da liderança. Os primeiros mitos que eu quero abordar com você são esses aqui. Não é sobre o seu empenho em fazer. A gente vem de um histórico onde as pessoas são incentivadas a estarem animadas para fazer as coisas. E a gente faz isso com a nossa equipe. E muitas vezes a gente acha que uma pessoa empenhada, ou seja, engajada, com vontade, significa que é uma pessoa produtiva. E isso não é verdade. Muitas vezes aquela pessoa é engajada, muito animada e muito dedicada, parece vestir a camisa da empresa, mas ela não tem métodos no seu dia a dia adequados de trabalho que realmente transformem esse engajamento em resultado. E nem sempre o resultado é adequado a partir desse engajamento. Então esse é um mito a respeito de produtividade. Um outro mito sobre a produtividade é que ela não é sobre o seu esforço para fazer. Sabe aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? Ele é um ditado muito interessante porque ele traz pra gente essa ideia de empenho, de esforço, de cansaço. A gente inclusive tem a percepção de que aquelas pessoas que ficam até mais tarde no escritório, que trabalham muito, que trabalham no final de semana, são as pessoas de maior sucesso, que entregam muito resultado. E isso também não é verdade sobre a produtividade. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse esforço todo, ele não tem uma estrutura adequada por trás para de fato garantir que os resultados aconteçam. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que trabalham muito, mas o máximo que elas conseguem criar é barulho e movimento, porque no dia a dia elas estão repetindo e voltando e procrastinando sem conseguir entregar os resultados efetivamente. A gente vai entender que a produtividade também tem a ver com o tempo que você consegue garantir para a execução do trabalho e o tempo que você consegue garantir para o descanso. Então as pessoas que se esforçam demais, elas acabam
atrapalhando o seu tempo futuro de produtividade. E isso, naturalmente, não é sustentável. Então, também não é uma boa maneira de alcançar resultado. Um outro mito sobre a produtividade é que ela não é sobre o seu tempo para fazer as coisas. Não significa que você gastando muito tempo fazendo uma coisa, você está sendo produtivo, ou nem gastando pouco tempo. Muitas vezes as pessoas gastam pouco tempo em tarefas que deveriam gastar mais tempo e muito tempo em tarefas que deveriam gastar pouco tempo. Na verdade, isso tem muito mais a ver com a sua capacidade de discernir as prioridades do seu trabalho e quanto tempo você vai dedicar para isso, do que o contrário. Lembra no nosso primeiro encontro que a gente falou sobre a necessidade de entender quais são as habilidades de cada um dos seus momentos como líder? Se a gente parar para pensar, por exemplo, que um líder está atuando muito rapidamente, ele consegue fazer muito rápido um trabalho operacional, significa que ele está executando rapidamente um trabalho que ele não deveria fazer. E se a gente pensa, por exemplo, num diretor que está gastando pouco tempo para avaliar a estratégia futura da sua empresa, significa que ele está gastando pouco tempo numa coisa que ele deveria gastar mais. Então o tempo é muito relativo, a depender de qual é a tarefa, de qual é o seu papel, de qual é o seu contexto. Então, para avaliar a produtividade em relação ao tempo, não é suficiente também. Agora vamos ver 3 verdades a respeito da produtividade. A primeira delas é que é sobre garantir que exista tempo em sua vida. Na verdade, as pessoas mais produtivas são aquelas que conseguem entregar o tempo adequado para o trabalho e também o tempo adequado para a vida. Quando a gente consegue equilibrar essas duas coisas, a gente permite que o nosso estresse permaneça numa região confortável, de elevação quando a gente está trabalhando e de descanso. O descanso é fundamental para que você possa continuar garantindo que exista próximas vezes para o estresse. Então, ter equilíbrio entre vida e trabalho é uma maneira de você perceber produtividade. Se você tem uma vida que não consegue garantir tempo para a tua vida pessoal, dificilmente você vai conseguir continuar sendo produtivo. Também é sobre preservar o seu foco, a sua atenção, a sua concentração. As pessoas produtivas são aquelas que sabem exatamente quanto tempo precisam gastar em cada tarefa e sabem também qual é a tarefa que demanda seu tempo e a sua melhor qualidade de tempo. Isso significa que quando estão fazendo algo, estão focadas, concentradas naquilo que estão fazendo, porque sabem o porquê e para quem e para onde vai aquela tarefa. Então, produtividade não é só sobre a operação das coisas, mas vem antes, com a sua clareza sobre o que vai ser feito e, naturalmente, o foco que você vai precisar entregar para fazer aquilo. E, por último, a produtividade é sobre gerenciar o seu processo e o seu progresso pessoal. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma capacidade de produzir melhor na parte da manhã do que na parte da tarde e noite. Então, naturalmente, eu preciso garantir que o meu período da manhã seja um período que eu esteja apto para produzir o meu trabalho. Se eu não garantir isso, se eu não for eu mesmo o responsável por garantir que eu esteja produzindo de manhã, eu vou levar um trabalho para um horário que eu não sou muito bom para produzir e depois eu vou ter problemas de qualidade e de foco nesses horários. Ou seja, eu mesmo sou responsável pelo meu progresso. E também preciso ficar atento se eu consigo hoje ser mais produtivo do que fui ontem. O cuidado aqui que fica para você é que a gente está vivendo uma fase no mundo que a gente está de uma espécie de romantização da alta produtividade. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de ser produtivo fazendo essas 3 orientações que eu estou trazendo aqui, porque existem situações do contexto e da vida cotidiana das pessoas que são muito diferentes. Cuidado na hora de provocar e de cobrar da tua equipe a produtividade. Porque, por exemplo, a gente tem uma realidade muito desigual no Brasil e isso afeta a maneira como as pessoas entregam o seu trabalho. E a produtividade não é só sobre mérito pessoal ou intenção pessoal, é também sobre o contexto. Pessoas, por exemplo, que levam muito tempo para chegar no trabalho, para voltar do trabalho, vão ter menos tempo na sua vida pessoal para descanso e isso vai impactar no seu tempo de qualidade no trabalho. Da mesma maneira, pessoas que trabalham em home office, em locais com um espaço não dedicado para o trabalho, que precisam dividir esse espaço com a família, naturalmente vão ter dificuldade de entregar produtividade. Então considere que o contexto impacta na produtividade. Outra coisa que impacta na produtividade em relação ao contexto é a clareza a respeito do objetivo do trabalho, das metas, do que precisa ser feito. E você, como líder, é responsável de dar clareza para o seu time do porquê, do para quem, do quanto, do como e do para onde vai essas tarefas. Isso também ajuda na produtividade. A produtividade, então, ela tem a ver com gerenciar bem o tempo disponível e a energia pessoal disponível para o trabalho. Então não é só sobre o tempo, mas sobre a energia que você tem nesse momento e continuará tendo depois para entregar o trabalho.
E isso é fundamental para entregar resultados. Se o líder não tem condições de ser produtivo, dificilmente ele vai ter condições de entregar as metas, os resultados. Agora, como eu estava falando, existe um contexto para que a produtividade aconteça. Tem uma frase muito importante, muito bacana do Peter Drucker, que diz o seguinte: não há nada tão inútil do que fazer bem feito o que não deveria ter sido feito. Muito legal, né? Porque aqui ele está dizendo exatamente o que a gente precisa entender antes de começar a fazer alguma coisa. Será que aquilo deveria ser feito? Será que sou eu que deveria fazer aquilo? Porque como líder você precisa ter essa clareza. Será que outra pessoa poderia fazer? Eu me lembro de um cliente que tinha uma dona, né, uma pessoa, uma fundadora, que ela insistia, era uma loja, ela insistia em fazer a organização das vitrinas. Era muito interessante, porque ela, apesar de ter uma empresa maior, uma rede de lojas, ela precisava ter esse momento de arrumar as vitrinas, que era um trabalho muito operacional que poderia ser feito por outra pessoa. Ela só conseguiu sair dessa atividade quando ela começou a perceber que as pessoas começaram a ter um comportamento que não era o que ela queria dentro da empresa, que a estratégia da organização não estava indo para onde ela caminhava e que parte da responsabilidade disso era dela. Não só porque ela arrumava a vitrina, mas porque a mentalidade dela de não abandonar esse papel operacional se materializava em outras áreas. Então ela gastava tempo microgerenciando, se aproximando do trabalho operacional e sobrava pouco tempo para ela pensar estratégia e cuidar das pessoas que eram liderados dela. Então é muito importante que você faça essa avaliação crítica de como você está gastando o seu tempo. Inclusive essa charge é muito interessante, né? Porque ela fala da menininha que está ali fazendo tudo o que ela precisa fazer, limpando a casa e tudo mais, e de repente alguém pergunta para ela, e o TCC? E ela espanta, ela não estava fazendo TCC, ela estava fazendo coisas que ela não precisava fazer, o mais importante ficou de lado. E aí quero que você pense, o que é o mais importante que você está deixando de lado? Eu quero trazer uma ferramenta que vai ajudar você a se organizar em relação ao que é prioridade para o teu papel como líder em termos de entrega de resultado. Para ser produtivo, primeiro a gente precisa saber a coisa certa a ser feita. E tem uma pesquisa muito interessante que vai revelar que 45% dos gerentes das lideranças não conseguem nomear 1 ou 5 dos principais desafios da organização. Ou seja, a gente está num ambiente geral de pessoas que funcionam muito mais como escravos ali do tempo do que como gerentes do seu próprio tempo. Eu estava conversando com um líder esses dias e ele estava falando para mim sobre a rotina dele. Eu perguntei para ele o que ele fazia e ele falou para mim que ele chegava às 9 da manhã na empresa e ele saía dando uma volta. É uma indústria, esse fundador. E aí eu perguntei para ele, tá, mas e aí, o que acontece depois dessa volta? Aí ele falou, nada, eu fico dando volta o dia inteiro, porque eu vou dar uma volta na empresa, uma pessoa me pega ali, outra pessoa me pega aqui. E aí eu comentei com ele que, na verdade, ele estava trabalhando para as pessoas que ele contratou para trabalhar para ele. Porque quando ele chegava na empresa e dava uma volta e ficava o dia inteiro resolvendo o problema, ele era um apagador de incêndios e não um líder da organização que ele precisava ser. Na prática, nessa de dar a volta na empresa, ele perdia reuniões, ele atrasava para as reuniões, ele não se preparava para as reuniões que já estavam na agenda dele, ele não tinha condições de sentar na sala dele e se organizar para o dia que ele ia viver e definir que problemas eram relevantes para ele próprio resolver. Então pense na sua rotina como sendo um instrumento do teu trabalho como líder. Ela não é uma coisa que acontece independente de você. A sua agenda, ela é sua responsabilidade. E para você conseguir organizar sua agenda adequadamente, você precisa saber o que é prioridade para o teu papel. A questão essencial não é o quanto você está ocupado, mas sim com o que você está ocupado. Uma frase da Oprah que também ajuda nessa reflexão que a gente está tendo aqui agora. Gerenciando o vital e o trivial significa você entender que existem coisas no seu papel que são vitais e coisas que são triviais. Existe uma ferramenta chamada Matriz de Eisenhower que é muito interessante para te ajudar a discernir o que é vital e o que é trivial no dia a dia do seu trabalho. Imagina que essa escala ela vai colocar em cruzamento tarefas que são urgentes e tarefas que são importantes. As tarefas que são urgentes, elas estão relacionadas ao prazo, ou seja, elas demandam a sua atenção imediatamente se elas forem urgentes, e quando algo é urgente, vai ter consequências claras de que se você não fizer aquilo, vai ter consequência para o negócio, seja para o resultado, seja para a equipe, seja para o cliente, você vai perceber isso. Então aquilo que é urgente dá clareza de qual que é a consequência caso não seja cumprido.
Agora, o que é importante não tem a ver com o tempo, tem a ver com o valor que aquilo agrega para o negócio. Existem coisas que são muito importantes, mas que não são necessariamente urgentes. Por exemplo, construir relacionamentos relevantes para o negócio, cultivar relacionamento com a equipe, fazer planejamento estratégico, fazer uma revisão programada de algum determinado serviço ou processo. São coisas muito importantes, mas que não têm prazo definido, claro, de urgência. Quando você cruza na tabela que você está vendo aí na sua tela, você vai perceber que as coisas que são urgentes e que também são importantes são aquelas que você vai colocar sua atenção imediatamente, porque elas são de valor agregado e ao mesmo tempo elas são também urgentes. Se você não fizer, isso vai gerar um resultado negativo, né? Uma consequência negativa para o seu negócio e para a sua liderança. As coisas que não são urgentes, mas que são importantes, são aquelas que você tem um prazo conhecido, mas não tem uma agenda completamente definida. É você que vai organizar com a autonomia para cumprir isso. Agora você vai observar na tabela as tarefas que são urgentes e não são importantes. Essas tarefas, elas são definidas dessa maneira, da maior parte das vezes, por conta do valor agregado que você, no teu papel, vai entregar para a organização. Então elas são naturalmente urgentes, elas precisam ser feitas, têm consequências imediatas caso não sejam feitas, mas por não entregarem valor importante para a organização, elas não necessariamente precisam ser feitas por você, líder, na sua posição. E por último, a gente tem as tarefas que não são nem urgentes e nem importantes. Essas tarefas que muitas vezes ocupam tempo da gente, elas são aquelas que a gente precisa necessariamente abandonar. Aqui alguns exemplos para você poder entender como que cada uma funciona. Por exemplo, tarefas que são urgentes e que também são importantes. Coisas inesperadas. Você está ali dentro da sua organização, trabalhando e acontece um problema grave com um cliente na clínica, por exemplo, ou no seu pequeno hospital. Ou, por exemplo, as reuniões de tomada de decisão que são chamadas de última hora, ou mesmo as que são agendadas, que têm um prazo definido. Também tem as avaliações de impacto. Por exemplo, você recebe uma solicitação de um determinado problema. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Não é ir resolver o problema, é avaliar o impacto disso e definir se é você ou outra pessoa da sua equipe que pode resolver esse problema. Isso aqui é chave para entender, porque muitas vezes dentro de uma clínica ou de um hospital, a gente tende a sair correndo para resolver os problemas em vez de avaliar antes quem é que pode resolver aqueles problemas. Às vezes uma pessoa da sua equipe pode resolver isso no teu lugar e você consegue continuar o teu trabalho do jeito que você havia planejado. Agora aqui você vai ver os exemplos das tarefas que não são urgentes, mas que são importantes. Então você tem as tarefas que não têm um prazo necessariamente definido, mas que têm alto valor agregado e que são muitas vezes as tarefas que a gente deixa ali na gaveta e que vai empurrando e não vai fazendo, como por exemplo um planejamento, uma revisão de um processo, uma revisão de um determinado produto e que são coisas que têm alto valor agregado, mas que muitas vezes a gente deixa de lado porque está gastando tempo com as tarefas urgentes importantes ou com as urgentes não importantes. Inclusive, uma tarefa que não é urgente e é importante e é descuidada, é deixada de lado, ela pode virar uma tarefa urgente e importante. Porque naturalmente, à medida que vai se aproximando o tempo, ela pode ser colocada numa situação de emergência ali para você cumprir. Também são tarefas não urgentes e importantes, aquelas relacionadas à sua recreação, ao seu descanso, que muitas vezes a gente também negligencia, que precisam ser organizados, a sua aprendizagem, fazer cursos, ir atrás de conhecimento, leitura, planejamento da área, planejamento do futuro da organização e o desenvolvimento de relacionamentos, né? Marcar periodicamente encontros com pessoas relevantes que necessitam da sua relação ou que você necessita de sinergia para avançar nos objetivos estratégicos da sua área e do seu negócio. Tarefas que são urgentes, mas que não são importantes, são as interrupções sem impacto avaliado. Sabe aquela liderança que se acha muito aberta, muito positiva e que deixa a sua sala aberta, ou, obviamente, se não tiver uma sala, mas que está sempre atendendo as pessoas, as solicitações, as interrupções a todo momento? Isso não está legal, isso está errado, isso prejudica a sua produtividade, prejudica a sua capacidade de entregar resultado. O fato de você ser líder não significa que você precisa estar o tempo todo disponível. O que você precisa, na verdade, é organizar qual é o momento do dia que você vai estar disponível para a sua equipe. Em todo o resto, você pode definir que aquilo que for emergencial pode gerar interrupção. Se não for, precisa esperar o seu momento de disponibilidade. Também é urgente, mas não importante, as tarefas fora do seu papel. Sabe aquela que eu estava falando agora há pouco, do líder que faz coisas operacionais ou coisas que não estão necessariamente no papel do líder, que podem ser feitas pela equipe? Isso também é uma tarefa que atrapalha você de cumprir as que são importantes e não são urgentes. E
as atividades automatizáveis pela tecnologia. Hoje a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar a fazer coisas que antes você precisaria fazer operacionalmente. Desde a, por exemplo, fazer uma ata de uma reunião que você participou, que dá para uma inteligência artificial te ajudar, até a produzir determinados sisteminhas assim inteligentes, mais menores, e que podem contribuir aí com a produtividade da sua equipe. Agora, naturalmente, as atividades que não são urgentes e nem são importantes são aquelas que mais a gente precisa cuidar. Desde as pequenas tarefas operacionais, as reuniões mal organizadas, quando você, por exemplo, é convidado para uma reunião que você não precisaria estar, ou quando a sua área é chamada para uma reunião e você vai, em vez de mandar alguém no teu lugar, isso também é uma tarefa não urgente, não importante. Interrupções automáticas, né, como redes sociais, notificações de e-mail, que você pode tirar, notificações do celular, que você pode regular qual horário que você vai ver aquilo, tudo isso atrapalha a tua produtividade no dia a dia. Veja que interessante, a matriz de Eisenhower, ao mesmo tempo, te ajuda a ter clareza no que você deve colocar energia e no que você deve tirar a sua energia. Como eu falei, você consegue diferenciar o que é trivial do que é vital. Se a gente parar para pensar, aquilo que está na nossa primeira linha é aquilo que precisa ser feito e aquilo que precisa ser agendado para ser feito. Quando você assumir o controle da tua rotina e da tua agenda, você vai, por exemplo, colocar uma agenda bloqueada no seu reservador de agenda, no seu calendário, quando que você vai gastar tempo, por exemplo, fazendo uma leitura, investigando um determinado material. E também diz pra gente na matriz qual é a atividade que deve ser delegada e a atividade que deve ser eliminada. Então, tudo que está no seu quadrante 1 e 2, ali na primeira linha, é aquilo que você precisa fazer ou agendar para fazer. Aquilo que está na segunda linha, nos seus quadrantes 3 e 4, é aquilo que você pode delegar e que você pode eliminar. É dessa maneira, tendo muita clareza do que deve ser priorizado por você como líder, que você começa um trabalho de liderar os seus resultados. Então, para finalizar essa nossa aula 3, o nosso módulo introdutório de liderança, eu vou deixar mais um exercício para você fazer. Você vai criar a sua lista de prioridades usando o passo a passo da matriz de Eisenhower, que está disponível numa folha de trabalho aqui na plataforma para você. O objetivo é você listar todas as suas tarefas que você tem feito hoje em dia e classificar em cada um dos quadrantes, no 1, no 2, no 3 e no 4. A partir dessa classificação você vai saber quanto de energia você tem gasto naquilo que precisa ser feito e agendado e quanto você tem gasto de energia naquilo que você poderia delegar ou deixar de fazer. Esse foi o nosso terceiro encontro do nosso módulo introdutório de liderança e eu vejo você na nossa quarta aula, que a gente vai falar sobre liderar a si mesmo. A chave de uma liderança muito importante, de muito sucesso, tem a ver com autoconhecimento e a gente se vê. Até lá!